Bom, então vamos começar a nossa apresentação. Nosso tema é esse, dentro da parte de ciência espírita e dentro do tema básico que é transição planetária, existe aí um desenvolvimento para se falar sobre comunidade da vida. E eu dizia aqui, antes de começar, que não tem como não passar pelas moradas da casa do nosso Pai. Não tem como, não é? Quando a gente olha esse universo aí visível, não tem como não voltar a essas coisas. E aí eu separei um vídeo que vocês já conhecem, mas vamos ver de novo. Eu disse que tinha passado isso aqui em 2006. Eu já sei que outros palestrantes já passaram isso aqui. Esse vídeo aí já foi desenvolvido por outros autores de maneira diferente, porque esse aqui é o mais antigo que apareceu. Mas é importante que a gente perceba. Então, vocês vão me desculpar. A gente vai falar de potências de 10, do micro ao macrocosmo, né? Isso aí é um PowerPoint que foi organizado por Ricardo Lira, sem os créditos. Tem uma música aqui no final que vocês não vão ouvir, porque não está ligado o som aqui. Mas é uma música muito linda, por sinal, né? Então vamos fazer um passeio viajando em alta velocidade, pulando em distâncias múltiplas de 10. Quer dizer, 1 metro, 10 metros, 100 metros, 1000 metros, por aí vai, né? Começamos com 10 elevado a 0, que é 1 metro, aumentando em proporções múltiplas de 10, até a gente chegar a um limite da nossa imaginação, lá no macrocosmos. Até onde a gente consegue ver, porque as fotos desse telescópio Hubble, né, nos mostram. Então são coisas que a gente consegue comprovar pela visão. Além daquilo, a gente não consegue ir, mas eu tenho certeza que deve haver algo, né? Depois a gente retorna bem rápido para o ponto de partida e vamos fazer uma viagem para dentro da matéria, ainda em múltiplos de 10, só que 10 a menos alguma coisa e tal. Ver onde é que a gente vai chegar dentro do microcosmos que é conhecido hoje pela ciência. Até onde a gente pode ir. E nós vamos ver que existe uma semelhança impressionante para dentro e para fora. Nós estamos aí num ponto intermediário, né? Observe a constância das leis no universo e reflita sobre como o ser humano ainda tem muito que aprender. Vamos ver. Boa viagem. Então nós estamos aqui a 1 metro de um arbusto, um ramo, um braço esticado assim, um ramo de uma árvore. Agora nós estamos a 10 metros, nós já estamos vendo os arbustos. Vamos para 100 metros, já dá para ver uma instalação, a ponta de um lago, o arbusto está quase desaparecendo ali, né? Vamos para 1 quilômetro, já dá para saltar de paraquedas. E olha lá, o lago, o arbusto, não dá nem para reconhecer onde ele ficou. Vamos subir mais. 10 quilômetros. Estamos voando de jato, né? Dá para ver os quarteirões, mal, mas dá para ver que ali tem uma civilização ali embaixo, né? Agora já dá para ver o mapa. Nós estamos a 100 quilômetros daquele ponto, para cima. 1000 quilômetros para cima. Já dá para ver até os furacões aí nas fotos, né? 10.000 quilômetros. Já dá para ver o planeta azul, redondo,
100 mil quilômetros. Está ficando pequenininho o planeta azul. 1 milhão de quilômetros. Já dá para ver a órbita da Lua em torno da Terra. 10 milhões de quilômetros. Olha lá onde está a Lua rodando em torno. Ó. Esse azul aí é a órbita da Terra. 100 milhões de quilômetros. Já começam a aparecer outros planetas aí. Órbita de outros planetas. 1 bilhão de quilômetros. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter. Todas as órbitas. 10 bilhões de quilômetros. Todos aí, ó, o sistema solar aí, inteirinho. Nós estamos nessa distância daquela folhinha que a gente saiu, né? 100 bilhões de quilômetros. Nossa, olha o sistema solar, que tamanho ficou. O interessante, não sei se vocês conseguem perceber, que a gente saiu assim de uma coisa densa, que era uma folha, uma coisa densa, depois foi ficando vazio, não é? Depois esse vazio ele vai fechando, olha só, ele vai fechando, ele vai fechando, e aquilo que parecia vazio vai começar a parecer cheio. 1 trilhão de quilômetros. Um ano-luz. Mudou a grandeza, não dá mais para medir em quilômetros. Agora é em ano-luz. Olha o Sol. É uma estrelinha. 10 anos-luz. Só tem estrela no infinito. Vejam como está fechando. Olha só, vai fechar mais. Daqui a pouco vai parecer cheio. Nada além de estrelas e nebulosas. 100 anos-luz. 1000 anos-luz. Olha como está ficando denso. Por que eu estou falando isso? Porque a gente diz que isso aqui é matéria densa, mas nós vamos entrar nela. Ela parece densa para nós pelos nossos sentidos. Olha como está ficando denso, né? 10 mil anos-luz. Agora é um branco só. E nós ainda estamos dentro da Via Láctea, que é a nossa galáxia, que é uma galáxia pequena. Cem mil anos-luz. Chegamos na periferia da galáxia. E a nossa galáxia? 1 milhão de anos-luz. Ela já virou E estão aparecendo outras ali. Ó, uma aqui, outra aqui, umas nebulosas ali. Essa aqui é a Via Láctea. Vamos parar aí nos 10 milhões de anos-luz. Nessa imensa distância da origem, as galáxias tornam-se pequenos aglomerados. As galáxias são pequenos aglomerados. E a Via Láctea é uma galáxia pequena, perto de outras, né? Aglomerados e entre elas imensidões de espaços vazios. Por toda a parte, a mesma lei regendo todos os corpos do universo. Poderíamos continuar viajando para cima pela nossa imaginação, mas a gente talvez não tivesse comprovação além disso, né? Porque o Hubble não nos deu fotos até um determinado nível. Agora, voltando rapidinho para casa, mergulhando do infinito para o nosso planetinha, bom, está aqui a Terra, estamos chegando, vamos chegar no arbusto de novo.
Chegamos. Fomos longe, né? Ok. Agora vamos para dentro. 10 centímetros, 1 centímetro, 1 milímetro, 100 microns, já mudou a unidade, porque não dá para medir mais em centímetro nem em milímetro. 10 microns, 1 micron, o núcleo da célula já fica visível. 1000 angstroms, muda de novo a unidade, não dá para medir mais nem em microns. 100 angstroms, olha a cadeia de DNA. Os blocos cromossômicos podem ser estudados, 10 angstroms. Aparecem as nuvens de elétrons do átomo de carbono, né? Olha só como é que vai ficando. Aqui dá para se ver os elétrons no campo do átomo. Um imenso espaço vazio entre o núcleo e as órbitas do elétron. Um espaço vazio. Para vocês terem uma ideia, considerando o tamanho do elétron e o tamanho do núcleo do átomo, a distância entre o elétron da primeira órbita e o núcleo, em termos relativos, é como se eu tivesse o núcleo aqui no Rio de Janeiro e o primeiro elétron lá em João Pessoa. Muito vazio, né? Será? Vai mais, ó. O núcleo do átomo, ainda pequeno, entrou no núcleo do átomo, 10 a menos 14, isso aí, ó. Olha aí. Campo da imaginação científica. Um próton. O quarks. Não há mais para onde ir, pelo menos que a ciência não nos permite ir além disso, que a gente não foi ainda. Bom, e agora? Você se considera o centro do universo? Ainda mais que nós somos feitos de matéria grosseira, né? Esses átomos, essas coisas estão no nosso corpo, né? Será que tem limites? Nós fomos até a 16ª potência de 10, né? Negativa, e fomos até a 23ª para fora. Será que nós estamos sozinhos nesse universo? Existem muitas moradas? Bom, será que tem fim? É só para a gente lembrar disso, né? E aí não tem como. A gente vai voltar aqui. Isso é uma galáxia, né? E lembrar coisas que o Espiritismo nos ensina. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. O hálito de Deus inunda e penetra todas as coisas visíveis e invisíveis na forma do fluido universal. Então não existe vazio. Existe o fluido universal, de onde sai toda a criação. O universo é pleno, a vontade de Deus está em tudo, do micro ao macrocosmos. Não existe vazio. Temos uma pálida noção do que representa a matéria, considerada grosseira, e nenhuma percepção da vida nos planos sutis. Porque se não existe vazio, porque isso que nós colocamos aí é só parte do universo visível. E os nossos sentidos são limitados do vermelho ao violeta. Não vemos nada antes do vermelho e não vemos nada além do violeta. O universo que percebemos enquanto encarnados se limita aos nossos sentidos, a nossa visão material das frequências vibratórias que vão do vermelho ao violeta, né? Tudo está em contínua vibração e contínua conexão.
A vida se desenvolve e evolui sempre nos dois planos, o espiritual e o material. Por isso é necessário nascer de novo. A gente já falou isso aqui na outra aula, já falou isso aqui em outras vezes, porque o desenvolvimento do espírito se dá na matéria e o desenvolvimento da matéria se dá no espírito. As comunidades da vida orbitam em torno de planetas, estrelas e galáxias com os mais diferentes níveis de evolução, nos dois planos sempre, o espiritual e o material. O material foi aquele visível que a gente viu aí. O espiritual é o resto que inunda tudo. É no plano material que as experiências produzem a evolução espiritual e é no plano espiritual que se produz a evolução das espécies materiais. Essas comunidades, elas são governadas por espíritos de variados graus de pureza, com a missão de fazer progredir os diferentes níveis espirituais dos orbes e dos sistemas cósmicos que eles governam. Então, Jesus é o nosso guia, é o guia dessa humanidade. Recebe, orienta e governa as comunidades da vida do nosso planeta, inserido no sistema solar, induzindo sua evolução. Deus a tudo conduz nas infinitas comunidades da vida universal. Então, essa organização, a partir da vontade de Deus, ela é complexa para a nossa percepção. Mas a única coisa que podemos dizer é que Jesus faz parte de um grupo de espíritos de pureza, né, que tem missões específicas de organizar mundos, aprontar esses mundos para servir de celeiro para o desenvolvimento do espírito, do princípio espiritual, e fazer com que isso evolua para Deus. E aí Jesus disse que o espírito, né, sopra aonde quer. A gente não sabe de onde ele veio e nem para onde ele vai. Então vamos aqui ao nosso guia. Ele dizia: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou lhe teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Então nós estamos comprometidos com o Cristo. Pode ser que a gente seja renitente, indisciplinada, mas todos estamos comprometidos. Porque é Ele que nos orienta, avaliza a nossa existência, nos dá as oportunidades, né? E aí está aqui as diferentes categorias de mundos habitados, que é uma classificação feita pelo Kardec, né? Então tem aí os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de provas e expiações, onde predomina o mal, que é o nosso caso, os mundos de regeneração, que a gente tanto fala, não só os espíritas, né? Eu acho que a maior parte das religiões hoje fazem essa previsão, né? Os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, e os mundos celestes ou divinos, que não dá nem para a gente perceber o que é, né? Entender o que é isso. Só poderíamos dizer que a matéria nesses mundos é uma matéria quintessenciada, não é? E que o espírito é totalmente depurado, porque tanto a matéria evolui com a evolução do espírito, como o espírito evolui com a evolução da matéria, porque é na matéria que se dá o desenvolvimento do espírito. Bom, o que é que nos diz o Espiritismo?
Por que a gente acha que o Espiritismo nos traz esse consolo? A partir dessa visão toda de que nós somos pequeninos, podíamos nem ter existido. O gozado é que nós somos pequeninos e não somos nada diante do infinito desse universo, mas somos tudo perante Deus, porque nós somos criação de Deus. Parece um paradoxo, mas Jesus dizia: nenhuma ovelha se perderá. Né? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e versículo 26. Entretanto, digo-vos a verdade, convém que eu me vá, porquanto se eu não me for, o Consolador não vos virá. Eu, porém, me vou e vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo no que respeita ao pecado, à justiça, ao juízo, no que respeita ao pecado, por não terem acreditado em mim. No que respeita à justiça, porque me vou para meu Pai e não mais me vereis. No que respeita ao juízo, porque já está julgado o príncipe deste mundo. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas presentemente não as podeis suportar. Quando vier esse Espírito de verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porquanto não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tenha escutado, e vos anunciará as coisas por vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que está em mim e vô-lo anunciará. Ainda Evangelho de João. Então está aqui o Espiritismo, vindo na época predita, cumprir essa promessa do Cristo, né? Presidindo ao advento do Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 4. O Espiritismo, então, nos ensina que nós, seres encarnados aqui nesse planeta e também a quantidade dos desencarnados que orbitam em torno da Terra, que existe Deus, que é a inteligência suprema, causa de tudo, existe a alma, que somos nós, espíritos encarnados, existe um progresso, uma evolução contínua. Então Deus produz a alma e a alma entra em progresso e evolução. Mas como é que isso acontece? Porque Deus nos dá a lei natural. A alma, ao receber isso, tem livre escolha, livre-arbítrio, sofre as consequências de causa e efeitos das suas escolhas, passa por provas e expiações, consequências dessas escolhas, e aprende. Progride com o aprendizado. E ao progredir, torna-se um homem de bem, atingindo a desejada pureza de coração. Isso é a base do Espiritismo, é isso que ele nos ensina.
e nos responsabiliza. E aí a gente diz, bom, mas essa evolução como é que se dá? E nós fomos remeter lá uma coisa antiga que a gente fez lá atrás, né, César? César até deu palestra sobre isso aqui, né? Lá atrás, tem ano isso, hein? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Tudo começa aí. É a minha percepção, ok? Tudo começa aí. Quando a aflição me leva a tentar compreender, entender. Por que as dores? Por que as aflições? Mas mesmo que eu compreenda, nem sempre eu estou pacificado. E os pacíficos são os que vão herdar esse planeta. Então, quando a gente fala, quem são aqueles que ficarão nesse planeta quando esse mundo de regeneração se constituir numa realidade, numa transição? São os pacíficos. Depois, às vezes eu sou pacífico, mas eu ainda não me libertei daqueles grilhões que me prendem, né? As minhas experiências do pretérito, do presente, e nem sempre eu trago a misericórdia no coração. E aos misericordiosos teremos a misericórdia, né? Depois que eu já me tornei misericordioso, brando, já compreendo, aí vem a luta comigo mesmo no sentido de vencer o orgulho, a prepotência, a intolerância, a vaidade e me tornar humilde. Né? Hein? Tem que aturar tudo? Tem. Tem. E aqui os puros de coração, porque esses verão a Deus. Esse ver a Deus é entender o que é tudo isso num cosmos desse que nós mostramos, em que saímos de uma folha e fomos lá 10 elevado a 23 metros daqui, né? Esse universo que nos parece infinito, né? O que é tudo isso? E aí a gente pode resumir isso assim, ó, que é a experiência do Espírito. Quando a gente vai falar dessas comunidades da vida, é nessas comunidades da vida que nós vamos exercitar as nossas experiências. E o nosso desafio é amplia a compreensão, pacifica, perdoa, seja humilde e coloque pureza nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, nas suas ações. Ainda tem uma bem-aventurança que eu gosto de cobrir essas todas aí, que é aquela que diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Porque a justiça divina está conosco a cada instante. Causa e efeito. Muito bem. Aí, já que são comunidades da vida, e já que existem muitas moradas na casa do nosso Pai, aqui no nosso orbe pequeno, nós temos mundos espirituais, pontos na espiritualidade que servem de morada na nossa erraticidade. São as nossas colônias, onde o espírito realmente passa aquele período entre as suas encarnações. No Livro dos Espíritos, questão 234, está assim, ó: existem mundos em que servem de estações ou de pontos de repouso aos espíritos errantes? Resposta: sim. Há mundos particularmente atribuídos aos seres errantes, mundos nos quais podem habitar temporariamente, espécie de campos de repouso para a erraticidade muito longas, que são sempre um pouco penosas.
São posições intermediárias entre os outros mundos, graduados segundo a natureza dos espíritos que podem atingi-los e que neles desfrutam maior ou menos bem-estar. Como é que é a vida nessas colônias? Porque são comunidades de vida. Mais rápido ou mais devagar, em função do nosso aprendizado, porque é ali que a gente aprende a se desligar da matéria. A gente percebe a nossa natureza espiritual. Elas se encontram nas regiões umbralinas, mas não são umbral, são extensões extraterritoriais dos planos espirituais superiores. Temos ainda muito que pesquisar e aprender sobre essa geografia do astral. Podemos citar um exemplo de colônia que serve de pronto-socorro espiritual, a colônia Amigos da Dor. Lá são realizadas missas com o objetivo de socorrer os recém-desencarnados. Os espíritos servidores dessa colônia prestam atendimento em igrejas, santas casas de misericórdia e por aí vai. A colônia mais conhecida entre os espíritas é o Nosso Lar, que tem lugar de destaque em diversas obras, sendo fornecidas pelos espíritos para os médiuns. Para se ter uma ideia do tipo de lugar que iremos ao desencarnar ou ao repousar durante o sono, devemos focar no perfil de sintonia, boa ou ruim, que estamos atraindo, realizando constantemente reflexões a respeito dos nossos atos e dos nossos pensamentos. Isso foi tirado do editorial da Rádio Boa Nova. Bom, essa história de migração, de mudança, tem o tal do juízo final, né? Vai chegar o dia em que seremos separados. Então, Kardec, em A Gênese, coloca para nós assim, ó. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, assentar-se-á no trono de sua glória, e reunidas à sua frente todas as nações, ele separará uns dos outros, como um pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os bodes. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Não é o que estava dito lá? Eu vos prepararei o lugar, e aí, para que onde eu estiver, lá você também esteja. Vai haver uma separação. Está no Evangelho, né? Tendo que reinar na terra o bem, necessário é que sejam dela excluídos os espíritos endurecidos no mal e que possam acarretar-lhe perturbações. Serão exilados para mundos inferiores, como o foram outrora para a terra os da raça adâmica, vindo substituí-los espíritos melhores. Essa separação a que Jesus presidirá é que se acha figurada por essas palavras sob o juízo final: os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Na última aula nossa aqui, fizeram uma pergunta e eu remeti direto para essa questão aí, que é a última questão do Livro dos Espíritos antes da conclusão, é a 1019. E é São Luís que responde. Assim, poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? O bem reinará na terra quando entre os espíritos que vêm habitar os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Predita foi a transformação da humanidade e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada
apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores que constituirão na Terra uma geração nova. Então os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando para o seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos mais atrasados. Reparem que ele fala aqui numa geração nova. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmo longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas, não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Essas são as palavras de São Luís. Que geração nova é essa aí? A Gênese, né? Capítulo 17, tem 43. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhes ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam um obstáculo ao progresso. Eu acho que isso está bem claro para nós, né? Havendo uma distância tão grande que os bons seriam totalmente dominados pelos maus. Irão espiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Substituí-los-ão espíritos melhores que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo, nem que aniquile, né, de súbito uma geração. Muita gente diz, vai acontecer o horror, aí pronto. Será, né? A atual desaparecerá gradualmente, e a nova lhe sucederá no mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Tudo, pois, se processará exteriormente, como só ia acontecer com a única, mas capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na terra, aí não mais tornarão a encarnar. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Então é como a gente falou, é uma mudança, ela é gradual, mas ela é gradual e ao mesmo tempo intensa, porque se faz através da substituição dos espíritos que vão encarnar, né? Os que desencarnam se vão e os que encarnam já têm uma outra característica. E aí cabe a eles a mudança da nossa sociedade, da nossa consciência coletiva, né? Muito menos, pois, se trata de uma nova geração corpórea do que uma nova geração de espíritos. Uma nova geração de espíritos. Sem dúvida, nesse sentido, é que Jesus entendia as coisas quando declarava: digo-vos em verdade que esta geração não passará sem que estes fatos tenham ocorrido.
Assim, decepcionados ficarão os que contem ver a transformação operar-se por efeitos sobrenaturais e maravilhosos. E aí a gente volta àquela figurinha, como é que essa coisa se dá? Nós já fomos um mundo primitivo, já recebemos espíritos melhores do que aqueles que aqui estavam. Nos transformamos num mundo de provas e expiações. E somos o reflexo de todo o processo evolutivo da história da humanidade, desde as primeiras civilizações. Existem gravitando no planeta mais de 30 bilhões de seres em evolução individual e coletiva. Muitos já migraram, outros estão migrando, tudo sob a supervisão do Cristo. Nesse mundo de provas e expiações, as emigrações e imigrações planetárias farão surgir um mundo melhor, o mundo de regeneração. A última mensagem, o nosso planeta. Muita paz para todos, é o que eu desejo.